Ninguém se lembra do palhaço que veio na minha festa de 8 anos. Como todas as crianças de 8 anos, tratei meu aniversário como o dia mais importante do ano. Você vai meses antes do dia escolhendo exatamente os colegas certos para convidar. No entanto, este ano minha mãe queria ir com tudo. Ela me deu convites suficientes para toda a minha classe, certificando-se de que eu sabia dizer a todos que seus pais também podiam ir. Não só isso, mas passamos horas e horas dentro da Paris City pegando todo e qualquer tipo de decoração. Eu me lembro de não ter uma boa noite de sono antes da minha festa por causa do quão animada eu estava. Meus pais acordaram por volta das 7 da manhã para começar a preparar a festa naquele dia, mas eu devo ter acordado pelo menos 3 horas antes. Lembro-me de pular para cima e para baixo enquanto observava o primeiro convidado entrar em nossa garagem. Avance algumas horas e nossa casa parecia mais um circo. Crianças da minha classe, suas famílias e minha família, todos comendo, bebendo, rindo. Todos os meus amigos me tratando como uma celebridade enquanto todos se reuniam, implorando para que eu abrisse seu presente primeiro. Quase me deixa nostálgico voltar e fazer mais uma festa de aniversário quando criança, quase. Eu não sei quando exatamente começou. Após a primeira fatia de pizza. Talvez depois que o último convidado tivesse chegado. Em algum momento, o tempo começou a se tornar uma névoa. Embora eu definitivamente diria que me senti como se estivesse no topo do mundo. Parecia que em algum momento, algo como um calor começou a se espalhar sobre mim. Começando pelos meus pés, a sensação se espalhou até que cada veia do meu corpo parecia estar sendo preenchida com algodão. Os eventos pareciam acontecer, mas não consigo me lembrar da ordem em que algo aconteceu. É a razão pela qual eu não consigo me lembrar quando ele apareceu pela primeira vez. De repente, só me lembro de estar na frente dele. Meus primos e amigos superanimados, todos pulando para cima e para baixo excitados, seus gritos gorjeavam imaculados quando o calor que me dominou se transformou em uma sensação bizarra de euforia. Um palhaço de quase 2 metros de altura, não, ele era mais alto. Minha visão sucumbiu a esse sentimento, assim como tudo acenou e esticou como se eu estivesse espiando através de óculos feitos de geleia. Ele se elevou sobre todas as crianças. Macacão, uma camisa de botão, um par de sapatos de palhaço grandes, algumas luvas grandes e bufantes. Todos os trajes normais de palhaço. Mas não estava usando cores brilhantes. Cada peça de roupa que ele usava era preta como o breu. Tão escuro que de alguma forma se destacou, e se isso faz sentido. Quase como se suas roupas fossem buracos na realidade. A coisa de preto dançou e girou, fazendo com que as crianças ao seu redor explodissem em aplausos. Até eu estava torcendo, eu podia me sentir torcendo, mas também parecia que eu estava me ouvindo gritar de dentro de uma sala à prova de som, abafada e de alguma forma estrangeira. Não posso falar por quanto tempo me senti assim. Foram minutos, horas. Lembro-me do meu corpo andando pela minha casa. Observando todos se misturando. Cada volta parecia que era em direção ao palhaço. Eu virava à esquerda e ele estava sentado em um banco, conversando com um adulto. Eu virava à direita e ele aplaudia quando um jovem primo meu balançava loucamente uma pinata. Eu recuava e esbarrava nele olhando para mim, os braços estendidos como se ele estivesse procurando por um abraço caloroso. Seu rosto estava sempre escondido atrás de uma máscara. Uma máscara cromada que lembra perfeitamente o sorriso de um humano. Mas nada sobre a entidade parecia humano. Não havia buracos para os olhos na máscara. Apenas 2 redemoinhos cortaram sua superfície. Uma luz brilhante diferente de tudo que eu vi desde então, brilhou nos redemoinhos. Toda vez que penso nisso, sinto minhas mãos formigarem, até hoje. Estava sempre presente em qualquer lugar que eu olhasse. Havia mais de um. Eu estava vendo coisas. Quanto mais eu me movia, mais estranhas e sem sentido as cenas se tornavam. Em um momento eu estava assistindo o palhaço torcer balões em animais e no próximo, aquele animal-balão estaria mordendo uma criança feliz e disposta, sangue cobrindo a cabeça do animal. Em um segundo eu estava assistindo as pessoas conversando, curtindo a comida na festa e no próximo eles estavam esfaqueando utensílios de plástico cobertos de comida um no outro, o tempo todo sorrindo, mesmo quando aqueles talheres perfuravam seu rosto. Não importa o que eu visse, a sensação de calor que envolvia meu corpo só me fazia sentir feliz. O que me lembro mais claramente foi de alguma forma tropeçar em minha casa. Talvez em uma fuga desesperada para escapar da névoa da mente sem fim, ou talvez fosse o chamado de algo desconhecido. Entrei na cozinha da minha família e senti o clímax do meu estado de confusão. A melhor maneira de explicar essa transição seria se eu estivesse andando por uma piscina infantil e de repente caísse no fundo do poço.
Entrei na cozinha para ver o palhaço de preto embalando os corpos de dois dos meus colegas. Não apenas seus corpos, mas suas entranhas. Ele segurou os dois, um em cada braço, e os balançou suavemente. Ambos foram estripados, suas entranhas enroladas em torno deles como panos macabros. Com a carnificina à minha frente, eu deveria temer pela minha vida. Eu deveria ter gritado, deveria ter corrido. Em vez disso, eu só conseguia sorrir. Parecia que o que eu estava vendo era a coisa mais linda que eu tinha visto. Eu só podia me aproximar. Senti uma dor se espalhar pelo meu rosto enquanto meu rosto se movia para formar um sorriso muito mais amplo do que era capaz. Minha pele se esticou sobre o meu rosto, meus olhos se abriram de forma não natural. Lágrimas se formando, mas não fluindo. Minha visão sumiu até que a cena mórbida na minha frente desapareceu. A próxima coisa que eu sei, eu estou pendurado em uma árvore. Olhei para cima e centenas de fios de barbante de festa estão em volta das minhas mãos, me amarrando a um galho. Ao meu redor, meus amigos e familiares torcem e apontam para mim. Eu olho para a multidão, alguns cobertos de sangue, alguns sangrando ativamente de várias feridas. Na frente da multidão estavam meus pais. Meu pai tinha o rosto pintado de sangue. Minha mãe estava sorrindo, mas onde seus olhos deveriam estar havia dois buracos escancarados, vazando um fluido de arco-íris espesso. Eles se abraçam e sorriem para mim enquanto sinto duas mãos geladas envolverem meu pescoço. Eu os sinto apertar, mais e mais apertado. Como uma sombra, a coisa em preto muda para minha visão, são as mãos em volta do meu pescoço. Não consigo respirar, mas fico consciente, estou sorrindo, cada vez mais olhando para o rosto do palhaço. Essa máscara cromada reflete minha expressão feliz. O brilho daquelas espirais me ultrapassando. Posso sentir que estou escorregando em algum lugar, é minha mente, e estou escorregando em algum lugar. Sinto o aperto dos palhaços cada vez mais apertados até parecer que meu pescoço está do tamanho de um limpador de cachimbo. E então estou no meu quarto. Nenhum sentimento de confusão e euforia, apenas eu. Estou na frente da minha janela e o sol está nascendo. Lembro-me de tudo, mas parece que estou lembrando de algo que aconteceu anos atrás. Sinto o cheiro do café da manhã, o cheiro doce de bacon no ar e desço as escadas correndo para ver meus pais na cozinha. A cozinha mais limpa já foi, menos os ingredientes culinários espalhados pelo balcão. Minha mãe se vira para mim sorrindo. Seu rosto ileso e como geralmente acontece. Ela me diz que espera que eu tenha gostado da minha festa ontem e que o café da manhã esteja pronto em pouco tempo. Concordo com a cabeça, mas me viro e corro para a janela com vista para o nosso quintal. Eu posso ver algumas serpentinas de festa aqui e ali, mas fora isso o quintal foi completamente limpo. Foi um sonho? Certamente era. Mas se tudo foi um sonho, por que tudo parecia tão real? Enquanto tomo café da manhã com meus pais, pergunto de onde eles tiraram o palhaço. Eles olham um para o outro e depois para mim. Meu pai exclama que eles não conseguiram um palhaço para a festa ontem, mas se eu quiser um ano que vem, é só pedir. Meu coração pulou, mas tentei colocar tudo de lado e não pensar muito nisso, mas então percebi. Uma mancha escura no meio da minha visão onde quer que eu olhe. Eu enxugo meus olhos tentando me livrar dele, mas ele fica. Eu digo à minha mãe e ela marca uma consulta com meu oftalmologista na segunda-feira. Quando chegamos lá, o médico diz que tenho algo chamado retinopatia solar. Diz que tenho um pequeno buraco queimado na retina como se estivesse olhando para o sol ou para uma luz brilhante. De repente, a imagem daquele rosto cromado com espirais brilhantes no lugar dos olhos surge na minha mente. Digo a mim mesma repetidamente que foi um sonho, mas sei que não foi. Da minha visão permanentemente danificada aos meus dois colegas desaparecidos da 8ª série que nunca foram encontrados. Os mesmos dois que eu tinha visto aquela coisa embalando. Eu sei que não foi um sonho pelos ferimentos e cicatrizes que vejo em alguns dos meus amigos e familiares que estavam na minha festa. Eu perguntava a eles de onde tiraram a cicatriz e eles simplesmente ficavam em branco por um minuto antes de dizer que não se lembravam. Tenho 28 anos agora e comecei a vê-lo novamente. Isso só acontece nos meus aniversários, mas ele está sempre lá. Sempre nas extremidades da minha visão periférica, mas sempre lá, no entanto. Aquele palhaço de preto.